Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém, igreja? Vamos ficar em pé e vamos adorar a Jesus. Vamos glorificar o nosso Mestre Jesus. Mais uma vez estamos aqui para adorar e glorificar o nome do nosso Pai. Amém? Oremos todo mundo junto, todo numa só fé, em um só coração. Amém? Vamos orar e adorar o nosso Pai. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa santa oportunidade, ó Pai, de estarmos na Tua casa, glorificarmos e exaltarmos o Teu nome, Senhor, por ter nos trazido até aqui, Senhor, com Espírito, o mesmo Espírito, a mesma fé, ó Pai. Te agradecemos por mais esse dia, Senhor, que o Senhor tem nos sustentado, tem nos alimentado, ó Pai, tem nos livrado de todo mal, de toda a seta do inimigo, ó Pai. Deus amado, Deus santo, Deus glorioso, nós te agradecemos, ó Pai, nesta noite pedimos, venha neste ambiente, Senhor, derramar a Tua graça, o Teu poder e a Tua misericórdia, ó Pai, sobre cada família aqui representada. Venha falar, Senhor, no oculto escondido. Recebe, Senhor, este culto com alegria. Recebe este culto, Senhor, como sacrifício vivo para a Tua presença. Pai querido e Pai amado, fala conosco, sê conosco. Sinta-se à vontade, Senhor, neste ambiente, ó Pai, para curar, sarar e libertar, Senhor. Ó Deus querido, abençoa cada família que aqui está. E nós já te agradecemos e louvamos no nome santo de Jesus, Teu Filho amado, aquele que vive e reina para todos sempre. E toda a igreja diga. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Deus. Amém? Vamos adorar os hinos da harpa cristã, todos com alegria, com amor, com fé, com força, aleluia, nesta noite. Quero chamar aqui o diácono José Luiz para estar adorando com os hinos da harpa, amém? Diácono José Luiz, vamos adorar com os hinos da harpa cristã. Vamos todos com alegria adorar ao Senhor, amém, igreja? Vamos glorificar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Nosso irmão Zé Luiz. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Salve os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Quatrocentos e 432. Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Que ouça sempre Tu por mim operar o Teu amor. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre, sim. Que meus pés somente vão
onde os santos possam ir, numa eterna canção, minha voz se faça ouvir, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Toma o teu querer, faz o teu, ó Salvador, hoje habita no meu ser, enche-me do teu fervor, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, tua para sempre, sim. Ó, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar a teus pés, ó Salvador, hoje vem me consagrar, a minha alma lava Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma pra ser, Senhor, tua para sempre, sim. Glória a Deus, aleluia. 126. Cento e 26. Bem-aventurado que confia
no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos junto do Senhor. Tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Das alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fernecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas melodias se ouviram na escuridão. E atuo inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva aos seios do Senhor. Graças a Deus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Vamos dar seguimento, vamos ler a palavra devocional da noite. Quero chamar aqui a irmã Eliana para estar lendo a palavra devocional da noite. Amém, igreja? Vamos todos juntos, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé em reverência ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus abençoe. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome de Jesus. Vamos orar, irmão? A primeira palavra, depois vamos orar.
Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A irmã me pegou desprevenida, tá certo? Não devemos estar desprevenidos, né? Devemos estar sempre preparados para quando o Senhor, a gente tiver oportunidade, a gente tá preparado, né? Eu quero ler o Salmo 40. Vamos ler o Salmo 40. Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não se respeita os soberbos, nem se desviam para a mentira. Muitos são, Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens esperado para conosco, e os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-lo e manifestá-los, mas são mais do que os que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, os meus ouvidos abristes. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então disse: eis que venho, no rolo do livro está escrito de mim: deleito-me e faz-me a tua vontade, ó Deus meu. Sim, a tua lei está dentro do meu coração. Preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondi a tua justiça dentro do meu coração, apreguei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Amém. Até aqui. Que o Espírito Santo explique melhor em cada coração, né? Essa palavra que o Senhor falou conosco nessa noite. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, Jesus, neste momento, Senhor, já agradecemos, meu Deus, por este momento que já passamos, Senhor, pela oração que já fizemos nesta noite, Jesus. Meu Deus, por ter nos trazido em paz à tua casa. Jesus, nesta noite, receba, Jesus, nosso louvor, a nossa gratidão nesta noite. Meu Deus, a tua palavra que foi lida nesta noite, Senhor. Abre a nossa mente, Jesus, para que possamos aprender mais e mais de ti. Jesus, toma em tuas mãos agora, Jesus, esse culto. Receba nosso louvor. Os grupos que vão louvar o teu nome santo. Usa, meu Deus, grandemente em tuas mãos. Meu Deus, aqueles que vão trazer a tua palavra, aqueles que vão orar, toma em tuas mãos, Jesus. Meu Deus, nesta noite, Jesus, é o que nós pedimos, Senhor, e te agradecemos desde já, Jesus, por este momento. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. Amém, Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória seja dada ao nome santo do Senhor. Aqui nós temos que estar com alegria. Então alegre-se na presença do Senhor, aleluia. Glorifique ao Senhor nesta noite. Vamos adorar a Deus. Vamos, as irmãs do círculo de oração. Vamos adorar ao Senhor, aleluia. Com alegria. Vamos, irmãs, vamos adorar. Vamos glorificar o nome santo de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus.
Círculo de Oração Ministério Manancial, Saúde Amada Igreja, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, igreja? Glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glorificado é o nome santo de Jesus. Vamos dar sequência aqui ao culto. Quero dar a oportunidade aqui nessa noite, a irmã Cida falar algo da parte de Deus. Glorificado é o nome santo de Jesus, aleluia. Glória a Deus, vamos adorar a Jesus, glorificar o nome santo do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salve os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus, né, irmãos? Mais uma oportunidade de estar na casa do Senhor. Quero ler aqui o Salmo 46. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Toda a honra e toda a glória pertence ao Senhor. Salmo 46 diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rudes se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza,
Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus o ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolação tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até o confim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus. Aqui no 10 ele fala assim: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. O nosso Deus, Ele cuida de nós, né? Ele sabe o que nós passamos, Ele conhece o nosso coração. Mas Ele diz para nós: aquietai-vos, sabei que eu sou Deus. Então vamos confiar no Senhor, né? Entregar as nossas causas na mão dEle, porque Ele sabe como resolver as nossas causas, né? E assim eu agradeço a minha oportunidade e as palmas louvo o Senhor. Amém. Eita Deus, Deus está falando assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus, aleluia. E Ele fala que há um rio cujas águas descem direto do trono do Senhor, como diz lá em Apocalipse 21 também, aleluia. E esse rio, essas águas do Espírito Santo está aqui esta noite, igreja, aleluia. Basta que você deixe Ele tocar em você, aleluia. Basta que nós abrirmos a nossa mente, nossos corações, aleluia, para que o Senhor possa falar conosco essa noite, aleluia. Quero também, antes da irmã Vanessa vir adorar ao Senhor, quero dar a oportunidade para a diaconisa Ana vir falar algo da parte de Deus. Glorificar ao Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome santo de Jesus. Aleluia. Alegre-se ao Senhor. Glorifique ao Senhor, igreja. Porque Ele está neste lugar, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. Em primeiro lugar, eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Que o nosso Deus maravilhoso está aqui, em nome de Jesus. Eu creio, Senhor. Eu vou ler aqui em Mateus, deixa eu ver aqui, 24, mas eu vou começar a ler do 11 em diante. Aleluia, glória a Deus. É, papai querido, aleluia, amém? E surgirão falsos profetas, que enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de toda a gente. Então virá o fim. Quando, pois, vindes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê atenda. Então os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. E quem tiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E quem estiver no campo, não volte atrás, a busca as suas vestes. A busca das suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que dão amamentação naquele dia. Glória a Deus, né? Orai para que a vossa fuga não acontece no inverno, nem no sábado, porque haverá grande então uma grande atribulação, como nunca houve desde o primeiro mundo até agora, nem
nem tampouco há de haver, né? E se aquele dia não fosse abreviado, nenhuma carne se salvaria, mas por causa do escolhido serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser que Cristo está aqui ou ali, não lhe dê crédito, porque surgirão falsos Cristo e falso profeta e farão tão grandes sinais de prodígio que é possível, fora enganaria até os escolhidos. Então, eis que eu vos tenho prédito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saia. Eis que ele está no interior da casa, não acreditais. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Glória a Deus, até aqui. Glória a Deus, né? Deus, Ele fala, né? Ele está falando que está próximo a vinda dele aqui na terra, né? Está próximo. Então, se você estiver fora da tua casa, fica onde você está. Se você estiver em cima da casa, fica. Porque vai acontecer coisas que vocês não vão acreditar. Né? Porque o nosso Deus, quando Ele vir, Ele não vem fazendo essas coisas, que Ele está ali na Avenida Sampaio Vidal, que Ele está ali na Rua de Cima, que Ele está... Não, vocês vão ver Ele descendo do céu em cima das nuvens. Porque Ele vai descer, mas Ele vai vir por cima das nuvens. Então não acredita em quem estiver falando que Jesus está lá na 9 de julho, que Jesus está na 4 de abril, que Jesus está na Vila Nova ou aqui na Vila São Paulo. Não acredite, porque vai acontecer muitas coisas. E tem muitas pessoas ensinando errado aqueles que estão na casa do Pai. Até aqui, irmão. Eu quero agradecer a minha oportunidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque nosso Deus é um Deus vivo. Amém? Glória a Deus. Quando a diaconisa Ana falou, eu lembrei de um corinho que falava assim na igreja. Porque assim como um relâmpago que sai do oriente se mostra no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E as crianças cantavam na igreja. E o pastor, que era o meu pastor quando eu era pequena, ele falava, quem souber cantar esse hino vai ganhar um pirulito no final do culto, aleluia. E as crianças vinham correndo e cantavam, porque assim como um relâmpago que sai. Eles vinham já glorificando a Deus, porque mesmo na inocência deles, eles já estavam gritando que muito em breve o nosso Jesus voltará, aleluia, para buscar a sua igreja, aleluia, glória a Deus. E era lindo isso. Vamos ouvir a irmã Vanessa adorar ao Senhor. Enquanto ela adora ao Senhor, vamos adorar com nossos dízimos e a oferta da casa do Pai. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Amém. Vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Ele é na nossa vida, Ele está aqui conosco. Ele já estava esperando a gente quando a gente chegou, porque Ele sabia quem aqui estaria. Amém? Vamos adorar a Ele. Porque nossas vidas estão na mão do Senhor. E Ele sempre tem o melhor. Eu creio nisso.
haverá. Aleluia. Escute. O medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso rabiscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar. Sabe de que ele estava falando para mim? Ele disse assim, ó: dizendo, filho, espera um pouco, que agora eu vou falar. E ele disse assim: eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? Eu penso mais alto que você, e o meu caminho é maior que o seu. Então levante a cabeça e volte a projetar, e não risque nada do papel, porque sou fiel pra realizar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem te prometeu e depois se arrependeu, mas fiel é Deus, fiel é Deus. Disse que iria te ajudar e depois foi embora, mas fiel é Deus, fiel é Deus, que não falha, que não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, nem se arrepende, pois ele zela por tua palavra e já prepara o coração pra ver Deus completar essa linda obra que ele colocou na sua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. E quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Mais fiel que o meu Deus nunca houve e jamais haverá. Nunca vai haver, porque ele é fiel, e as palmas é pra ele, porque ele é digno. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aleluia. Glória a Deus. Nunca houve, não haverá um Deus como Deus, nosso Deus. Aleluia. Aquele que um dia ele subiu naquela cruz lá do madeiro. Aleluia. Imagine o grande amor. Então, para ele, o homem muitas vezes promete.
e não cumpre, mas Ele cumpre tudo aquilo que Ele nos prometeu, aleluia. Passe o tempo que passa, aleluia. Enquanto a irmã Vanessa coloca ali, ela vai colocar um louvor ali, para nós cantarmos juntos. Glória a Deus, nós vamos adorar ao Senhor. Logo em seguida o pastor Daniel vai estar trazendo a palavra do Senhor, amém, igreja? E nós vamos adorar juntos. E nós vamos ficar em pé e vamos adorar esse hino. Nós juntos, todos juntos, aleluia. E quando terminarmos de adorar a Ele, já oramos para o pastor, amém? Trazer a palavra dessa noite, aleluia, glória a Deus. Vamos adorar ao Senhor, vamos ficar em pé e vamos adorar ao Senhor, aleluia, glória a Deus, aleluia. Fale com Ele, aleluia. Talvez você chegou aqui com algum problema, mas eu profetizo que ao sair daqui, ele não existirá mais, aleluia. Basta crer, aleluia, aleluia. Adore conosco. Com gemidos que palavras não podem explicar, Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Aleluia. Quando eu dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Aí declare pra Ele, fale, igreja. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Aleluia, 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 aleluia. Adore a Ele, igreja, adore a Ele, aleluia, glória a Deus, aleluia. Sim, meu Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Fale com Ele, igreja, diga. Aleluia. Oh, Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver, diga pra Ele, sem sentir a Tua presença no meu ser. Diga pra Ele, sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui, diga, igreja, quero Teu poder. Diga pra Ele, fale, aleluia, diga. Ainda que pra Te servir, Jesus, eu tenho que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Logo as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que Tu estás neste lugar. Diga pra Ele, igreja, fale pra Ele. Aleluia, diga pra Ele. Ainda que pra Te servir,
eu tenha que chorar, te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Não as lágrimas meus olhos vêm molhar, como um sinal que tu estás neste lugar. Aleluia! Neste lugar. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus. E em pé, oremos em nome de Jesus, aleluia. Em pé, pastor Daniel. Estenda as tuas mãos aqui para frente. Quem quer ouvir um pouco mais de Jesus, aleluia. Então abra agora a terra do seu coração. Abra a tua mente, teu conhecimento, teu intelecto. E mais ainda, deixa o Senhor aí mexer na terra do teu coração. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa oportunidade. Pedimos a ti nesta hora, Senhor, venha falar com teu filho, para que ele possa, Senhor, falar conosco aquilo que tu queres, ó Pai. Derrama a tua graça, o teu poder, a tua misericórdia, para que nós possamos ser ministrados pela tua palavra, Pai. E nós já te agradecemos, louvamos e engrandecemos o teu nome, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, aquele que vive e reina para todos sempre. Toda a igreja diga. E as palmas exaltam a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Ixi, que amém fraquinho. A paz do Senhor Jesus. Amém. Alegre, né, irmão Maurício? Deus abençoe, viu? Seja sempre bem-vindo. Meus irmãos, eu quero pegar um gancho aqui na leitura oficial que a nossa irmã Eliana leu. Salmo de número 40, verso 1. Já ouvimos bastante louvores maravilhosos, que Deus tem falado poderosamente conosco. Aqui no Salmo 40 está um relato de um homem que passou por uma experiência amarga e triste, mas também passou por uma experiência de vitória. Diz assim: esperei com paciência pelo... Ele se inclinou para mim e ouviu o meu... Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor, meu Deus, as maravilhas que tens operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se pode contar. Amém? Podeis assentar. Vamos falar um pouquinho dessa experiência que o rei Davi teve. Essa experiência que ele passa e depois escreve. Ele escreve algo que ele viveu, algo próprio. Todos sabem a história do rei Davi. Todos conhecem como começou, como tudo iniciou na vida do rei. O menino Davi, pastor de ovelhas, o menino franzino, pequeno, de estatura pequena, menosprezado pelos próprios irmãos, um moço que muitos não davam
muito valor. Não era um menino de destaque. Não era um doutor. Também não era uma pessoa influente. Ele também não era uma pessoa reconhecida. Simplesmente um pastor de ovelhas. E nada mais. Mas ele tinha uma habilidade que acompanhava. Ele tocava muito bem harpa. E não para por aí, ele também tinha uma habilidade muito boa de caça, porque ele sabia tirar funda. Então, além de pastor, tinha essas habilidades. Mas quando ele estava pastoreando ovelhas, ele não sabia ainda que Deus tinha um propósito, que Deus tinha um plano tão maravilhoso na vida dele. Ele foi saber depois que foi ungido a rei. Quando Samuel chamou, pediu para chamá-lo, e quando ele chegou, todos estavam lá, os irmãos, o pai, o sacerdote. E quando ele foi ungido, então ele entendeu que apesar de não tendo muitos atrativos, nada que chamasse a atenção das pessoas, mas ali ele entendeu que Deus não olha para a aparência. Ali ele entendeu que Deus não olha para tamanho, condições, posição. Ele não olha. A única coisa que Deus pede é um coração sincero. Só isso. Se você tem um coração sincero, você pode ter certeza que você tem muito que receber de Deus. Se você é sincero diante de Deus, pode ter certeza que muitas e muitas bênçãos ainda chegarão na sua vida. Porque Deus confunde as coisas. Ele usa o que não é para confundir aqueles que pensam que é. Ele usa o mínimo para trazer o máximo. Ele usa aquilo que aparentemente aos homens não tem valor e faz disso um algo de muito valor. Quando o menino foi ungido, que ele entendeu, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apodera dele. Naquela época, o Espírito Santo ele vinha por indivíduo. De quando em quando, o Espírito Santo manifestava sobre indivíduo no particular e usava aqueles a quem ele queria usar, como por exemplo no caso de Sansão, no caso agora de Davi, dentre tantos outros que a Bíblia menciona. Um deles é Davi, e a partir do momento que ele foi ungido, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou dele. O que isso significa? O Espírito Santo ungiu a vida dele. Ali passou de um simples pastor de ovelha, agora ele passa a ser um ungido do Senhor. Alguém que Deus iria usar lá na frente de uma maneira poderosa. Davi não tinha os feitos que os profetas tinham, como por exemplo Eliseu, Elias, tantos outros, mas ele tinha uma chamada, ele tinha algo muito especial das mãos de Deus, e isso que Deus tinha para ele, esse plano, esse propósito, era para ele. Então eu digo que cada indivíduo, cada crente, cada servo e cada serva, Deus tem um propósito diferente. Mas Deus não faz diferença. Para Ele, todo mundo, todos os cristãos, está em um nível, em um patamar só. Porém, Ele usa de maneiras diferentes. E eu quero dizer para vocês que estão aqui nessa noite, aos que nos ouvem pela internet também, pela rede, que você não é uma pessoa inútil. Talvez alguém olhe para você e pense que você não tem nada para dar para o Senhor. Não tem fruto, não tem habilidades, não tem nenhum legado deixado.
alguns podem olhar para você e dizer assim, é uma pessoa que a única coisa que tem é a misericórdia de Deus. Tá bom demais. Se a gente tem a misericórdia, já é o suficiente para ter mais coisas. Porque quando nós somos abençoados por Deus com sua misericórdia, as demais coisas vêm depois. Ele acrescenta. Então, quando Davi foi ungido e recebeu aquela unção do Espírito, ele passou a ter um poder tão grande, uma habilidade tão maravilhosa, que um certo dia, ele viu um leão que veio para atacar o rebanho, as ovelhas. E ele enfrentou o leão e matou. Aos olhos humanos, é impossível uma pessoa matar um leão com as mãos. Com armas já é difícil, imagina só com as mãos. Mas ele matou. Mas quem é que matou por ele? Foi Deus, na pessoa do Espírito Santo. Então você pode se considerar fraquinho, você pode achar que você é um quase nada, mas Deus tem você como algo especial, como uma joia preciosa. Deus tem você nas suas mãos como um instrumento nas mãos dele. Não tem ninguém, não tem um crente nessa terra que não seja, que Deus não tenha alguma conveniência em sua vida. Você é especial. E Davi começou então a pastorear de modo diferente. Passou a ter mais visão, mais entendimento, mais sabedoria. Ele passou a ter mais coragem. Ele enfrentava tudo o que fosse preciso para defender as ovelhas, para atender o seu pai, para honrar a Deus, para agradar a Deus. Aí depois disso veio um urso também, para atacar o rebanho. E o que ele fez? Espedaçou o urso, com a força de... Então nunca esqueça, o que você tem, ou o que você faz, vem de cima. Por isso toda a honra, toda a glória e todo louvor, tudo que acontecer na sua vida, na nossa vida, de bom, lembre-se, a glória é dele. A glória é para ele. Dele, para ele e por ele são todas as coisas. Então Davi foi crescendo, o tempo passando, chegou o momento em que Deus iria honrá-lo. Mas para ele ser honrado por Deus, ele teve que passar vales e desertos, montanhas e vales. Primeiro ele passou a ser invejado, depois perseguido, caçado de morte, desprezado, teve que esconder muitas das vezes na caverna de Adulão, para esconder do inimigo cruel e implacável, o rei Saul e os seus exércitos. Mas o menino tinha tanta coragem, ele enfrentou tudo, enfrentou gigante, enfrentou leão, enfrentou urso, não tinha medo de nada. Alguém pode dizer, então por que ele se escondia? É porque ele não queria tocar no ungido do Senhor. Ele não queria se tornar um homem sanguinário, ele preferia fugir. E eu digo que aqueles que fogem do mal, aqueles que fogem da violência, aqueles que fogem da aparência do mal, é mais corajoso do que aqueles que enfrentam. E Davi demonstrou que, apesar do rei Saul estar perseguindo ele, e ele tendo motivos, razão para enfrentá-lo, e até mesmo se quisesse tirá-lo a vida, ele poderia, mas ele diz, eu não vou colocar nas minhas mãos, porque o que eu tenho, o que eu recebi, o Deus a quem sirvo, é Ele que pelejará por mim, é Ele que vai fazer tudo por mim, eu não preciso fazer nada. Numa certa feita, em cima do monte, ele ergueu a espada com um pedaço da orla do vestido do rei Saul, e apontou e disse, está aqui, rei, se eu quisesse, eu tinha te matado, porque eu estive no seu arraial, eu estive na sua tenda, cortei um pedacinho do seu manto e você não viu, está aqui. Eu não vou colocar minhas mãos no ungido do Senhor. Por mim peleja Deus, por mim peleja o Senhor dos senhores, por mim peleja aquele que me chamou. Então eu digo para os irmãos nessa noite, não façam nada, aconteça o que for na sua vida,
Não façam nada. Não fale, não briga, não reclame, não murmure, não revida. Só vá para a oração e tudo vai dar certo. Tudo vai ficar bem. Tudo vai acontecer porque Deus não falha. Ele não falhou com Davi. O rei perseguiu para matar, teve que fugir. Davi pediu comida, foi negado comida. Teve que esconder para não ter que enfrentar, porque se enfrentasse ele matava o rei Saul, com certeza. Na unção que estava nele, se matou um leão, quanto mais um homem. Davi matou milhares de milhares nas guerras. E o rei Saul, por invejá-lo, perseguiu para matá-lo, com medo de perder o trono para Davi. Mas o trono já estava preparado. E aquilo que está preparado para você, ninguém vai usar, ninguém vai tomar, ninguém vai receber, ninguém vai usufruir, porque é teu, é seu. Deus lhe deu, ninguém toma. Então, o que acontece? Passa o tempo, a fase da perseguição passou, a fase do desprezo passou, e da humilhação também. Chega o dia em que Davi é colocado na cadeira para governar. Eu costumo dizer que para Deus honrar alguém, para Deus dar uma bênção grande para alguém, primeiro esse alguém tem que passar por lutas primeiro. E se você está passando uma luta, seja ela em qual aspecto da vida for, saiba de uma coisa, é Deus preparando você para receber uma grande bênção lá na frente. Todas as provas que o crente passa, que o cristão passar, é porque Deus tem um propósito. Deus não tem prazer no sofrimento do crente, do cristão. Deus não tem prazer na humilhação e na rejeição dos seus servos e das suas servas. É porque Ele permite situações, porque Ele prepara, Ele qualifica, para depois você receber, glorificar o seu nome, louvar o seu nome, e Ele ser honrado pelas bênçãos que vêm sobre você, sobre nós. O rei começou a governar. Mas não obstante o rei governando com toda aquela graça de Deus, com todo aquele poderio, com toda aquela unção e respeito, mas o tempo passa e as coisas mudam, as coisas acontecem. E nós sabemos da história que o rei, depois de estar governando, estou pulando aqui por causa do tempo, ele comete um deslize muito grande. Ele comete uma infelicidade de pecar contra Deus. Pecando contra Deus, ele comete 3 tipos de crime: adultério, homicídio e mentira. Mas a conta chega. E a conta chegou. E quando o profeta Natã chegou até nele, relatou uma história, e Davi, no final da história que ele relatou, Davi disse assim: digno de morte este homem. Aí o profeta disse: esse homem é tu. Aí caiu o semblante, ficou triste, sentiu a sua vida, seu coração saltar. A tristeza tomou conta do coração dele. Um homem que enfrentou tudo, que passou tantas experiências, foi ungido por Deus, chamado por Deus, aprovado por Deus, agora se vê num vazio tremendo, numa tristeza profunda, num sentimento de culpa que estava corroendo a sua consciência. E o preço veio, as consequências chegaram, passou lutas amargas, provas difíceis, prova na família, prova com os filhos, prova no reinado, prova com os amigos, prova consigo mesmo, sua alma vazia, o espírito se retira, ele se sente um fracasso, derrotado, fracassado, vazio, triste e sem amigos. E agora, o que fazer? Essa história de Davi traz uma lição muito importante para nós, de que nem tudo está perdido, ou melhor, nada está perdido.
A única coisa que se perde é quando a pessoa fecha os ouvidos, tranca o coração, fecha os olhos e dá as costas para Deus. Aí tudo se perde. Mas tem um segredo para as coisas fluírem e não se perder. Quando você chegar numa situação, mesmo que você não peque como Davi pecou, mesmo que você não se encontre, não se depare numa situação dessa, mas talvez por uma prova grande, que muitas das vezes te tira a alegria, saiba que a única maneira, o único modo de passar por essa provação, por este, vamos dizer, tornado de dificuldades, é de joelhos. Foi exatamente o que Davi fez nesse momento. Quando ele viu que a espada não se apartava da família, as consequências cada dia surgindo mais, o tempo passando e ele ficando cada vez mais vazio, triste e angustiado, ele se humilha no pó. Ele se humilha no máximo que ele pode. Ele se rasga por inteiro. Ele se abre para Deus sem reservas. Ele se entrega a Deus como nunca se entregou. Ele se arrepende como nunca se arrependeu. Ele abre o coração como nunca abriu para Deus. Ele é sincero ao ponto de dizer: o Senhor me purifica com... Como é que chama aquela planta? Hein? Isopo. Era uma erva amarga, azeda, ruim. Quando ele se depara com essa situação, que ele sabe que a única forma de se levantar, de ser restaurado, de ser reconstruído, é nos pés do Senhor. Essa é uma das vitórias para o crente. Nos pés do Senhor. Jesus disse uma certa feita que ele não despede ninguém, nenhuma pessoa que venha a ele. Não dispenso ninguém que venha a mim. Muito pelo contrário. Eu estendo a mão. E tomo pela mão. Seguro pela mão. E coloco de pé. Viu, irmão Armando? Se tem alguém que não lança em rosto o passado, se tem alguém que nos ama de maneira incondicional e que faz tudo e muito mais, se for preciso fazer, se for preciso virar o mundo ao contrário, se for preciso derrubar o sol, a lua, as estrelas, fazer tudo tremer para ajudar ou para abençoar um homem sincero de coração, Deus faz. Aquele pecado de Davi era para a morte, tanto espiritual como física, era digno de ser morto. Mas quando esse homem se ajoelha, quando Davi se prostra, quando Davi se humilha no máximo, com a cara no pó, e diz: pequei contra o meu Deus, pequei profundamente contra o Senhor, eu não sou digno de nada, e muito menos agora, nunca fui, e muito menos agora, mas tenha misericórdia de mim. Ele se humilhou no pó, e ainda assim teve que esperar um tempo para Deus responder. E depois que Deus respondeu, olha o que ele escreve: esperei com paciência. Esse esperei com paciência aqui não é um pedido de bênçãos materiais que ele estava esperando. Não era alguma coisa para o seu reinado. Não era algum bem para si. Algum material, alguma coisa desse tipo. Não, era a vida espiritual que ele estava pedindo, o retorno, a reconstrução. Ele estava pedindo de volta aquela presença gloriosa que um dia ele sentiu na sua alma, na sua vida, aquela unção gloriosa que chegou até a vida dele, e ele era capaz de despedaçar um leão, um urso, qualquer coisa que viesse na sua frente. É tanto que matou um gigante que afrontava o povo de Deus, matou com uma pedra, simplesmente uma pedra em uma funda, matou um gigante assolador. Por quê? Porque Deus era com ele, a unção era com ele, era na vida dele, ele era temente, obediente, fiel. Mas quando pecou,
é evidente que a presença de Deus se afasta. Mas volto a dizer, quando se humilha, o que diz a Bíblia? A quem se humilha, Deus, e quem se exalta, Deus humilha. Então quem humilha, alcança. Quem se humilha, consegue. Quem se humilha, recebe. Quem se humilha, ganha. Quem se humilha, vence. Quem se humilha, é restaurado. Aleluia. Então ele escreve um salmo. Isso é depois da longa experiência que ele teve. E depois da experiência boa que ele passa. Porque quando ele estava em oração, quando ele se humilhou, ele começou a sentir uma fagulha, uma centelha acendendo no seu coração. E aquela faísca foi suficiente para se tornar uma chama. Oh, glória! É por isso que eu digo, se você ainda tem uma centelha de faísca de fogo do Espírito na sua vida, não desanime e não volte atrás. Continue orando, porque essa faísca vai virar um fogaréu na sua vida e você vai ser renovado e renovada assim, porque Deus não despreza quem se humilha. De repente, de joelho, se clamando, se humilhando, ele sente novamente. E diz assim: não lances de mim, não tira de mim o teu espírito, não afaste ele de mim, porque sem ele eu morro, sem ele eu não sou nada, sem ele eu não sou ninguém, sem ele eu não consigo, sem ele eu não vou adiante, sem a tua presença é impossível eu dar risada, ser feliz, sorrir, não dá, tem misericórdia. Aí Deus vem com as suas mãos, e a presença do Espírito volta, oh glória. Então uma coisa, quando voltou na vida dele, voltou muito mais do que no começo. Esperei com paciência. Ele não disse, eu esperei um pouco. Ele não disse, eu esperei 5 anos, 10 anos, 20 anos, um mês, uma semana, 3 dias, 10 dias. Não, ele disse, eu esperei com. Eu esperei animado. Esse com significa, esperei confiando, esperei com calma, esperei acreditando, esperei adorando, esperei louvando, esperei escrevendo. Porque eu sabia, como ele queria dizer, eu tinha certeza que Deus um dia iria me atender novamente. E o Espírito Santo dele viria novamente em minha vida. Irmãos, Deus está presente, Ele está falando. Você pode se sentir vazio. Você pode se sentir fracassado. Pode se sentir que está sendo derrotado. Você que nos ouve pela internet. Mas nesta noite, se você se humilhar, Deus pode mudar o quadro. Pode mudar a situação, reverter tudo. Deus pode fazer do nada tudo. Deus pode fazer aquilo que parecia não ter mais nada. Deus pode levantar de novo a sua vida espiritual. Deus faz isso. Existe um condicional para Deus trabalhar na nossa vida. E um desses condicionais que Deus pede, a primeira coisa é humilhar. Porque quem não se humilha não reconhece o erro. Quem não se humilha não reconhece a sua falha. Mas aquele que reconhece a sua falha se humilha. Quem se humilha reconhece. E quando reconhece a falha, pede perdão. E quando pede perdão, recebe perdão. E quando recebe perdão, sente a paz novamente. E quando sente a paz novamente, levanta de novo e vai para a guerra. Porque Deus faz isso na vida do crente. Deus faz isso. Não existe crente fracassado para Deus. Existe crente que não se humilha. Porque Deus te chamou para ser vencedor. Deus me chamou eu e você, com todas as lutas que a gente passa, mas é para vencer. Não é para ser humilhado, derrotado, fracassado e servir de chacota para o mundo. Não, é para vencer. Você é vencedora, você é vencedor. O mundo quer deixar você no chão, mas Deus está dizendo, eu vou te levantar, minha filha. Eu vou te levantar, meu filho, porque eu te chamei para vencer.
O mundo diz, coitado daquele crente, e o crente cheio do Espírito Santo diz, coitado é dele que não conhece Jesus, não conhece o Deus que nós servimos, não conhece o que Deus é capaz de fazer por aqueles que são fiéis. E Deus faz. Sabe o que aconteceu com Davi? Olha, esperei com paciência pelo Senhor. Ele não esperou por amigos, ele não esperou os amigos voltar a ser amigo, ele não esperou o reconhecimento do rei. Não, ele esperou pelo Senhor. Quando o termo diz pelo Senhor, ele está dizendo o seguinte: esperei o momento em que Deus iria agir. Quando eu esperei com paciência, aconteceu uma coisa, o quê? Ele se inclinou para mim. Oh, glória. Isso aqui é forte demais. Ele se inclinou para mim e ouviu. Aqui não é uma simples oração que Deus ouve e fica em silêncio. Aqui significa que Deus inclinou-se. Ou seja, a oração de humildade de Davi chamou a atenção de Deus, tocou no coração de Deus, e Deus diz: esse homem está se humilhando, no máximo eu vou atendê-lo. Não foi uma oração qualquer, não foi um clamorzinho simples, não foi uma oração repetitiva e decorada, foi um coração rasgado, aberto, é a alma aberta diretamente, como se abrisse a alma, metade para um lado, metade para o outro, e de Jesus agora entra no meio. Ele inclinou e ouviu o meu clamor, oh, glória, aleluia. Clamor aqui significa gritar, exclamar, falar alto, soltar a voz, gritar, uma oração alta para Deus. É como fez aquele moço, o cego Bartimeu. Davi, filho de... Não, Jesus, filho de Davi, bem alto, tem misericórdia de mim. Para de gritar, cego, está incomodando o mestre, ele não vai te ouvir não. Acha que ele vai parar para atender um coitado, um Zé Ninguém, um cego, uma pessoa que não tem influência para nada, ninguém, não é reconhecido, não é conhecido de ninguém, um pedinte. Para com isso, seu tonto. Acha que o mestre vai parar para te atender? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz, Jesus parou. Jesus parou e disse: manda chamá-lo. Manda chamá-lo. Clame, porque Deus vai te ouvir um dia. Rasga a sua alma, porque Deus tem poder para mudar as coisas. Vá para a oração, porque Deus tem poder para fazer coisas que você nem imagina muitas das vezes, que vai além da nossa compreensão, além do nosso pedido, além da nossa confiança. Deus faz coisas que nos surpreende. Alguns diziam: não é que Deus ouviu mesmo? Manda chamar. O que queres que eu te faça? Senhor, Rabi, mestre, eu quero ver. Jesus diz: veja, a tua fé te salvou. No mesmo instante, diz a Bíblia, que ele saltou, glorificou a Deus e seguiu Jesus com a multidão. E Davi gritou, clamou, e Deus ouviu. Não fica só por aí. Quando Deus ouve, escute bem, se humilhou, esperou, clamou, foi ouvido. E quando Deus atendeu ele, ouviu ele, o que Deus fez? Tirou ele de um lago horrível. A vida espiritual no pecado é como se tivesse afundado num lago de lama podre. Uma vida de fracasso e pecado é como estivesse atolado dentro de um lago encharcado de lodo, de lamas podres. E Davi diz: ele me tirou daquela situação de pecado que eu estava, que era como um charco de lodo. Deus me tirou, ou seja, me arrancou. Oh, glória.
Deus podia dizer, não, o que você fez é grave. Você matou, você adulterou e você ainda mentiu e tentou encobrir o pecado. Não quero mais saber de você. Mas não, mas Deus é misericórdia. Tem muita gente morrendo aí fora, tem muito crente morrendo, perdendo a salvação, porque acha que Deus não liga mais, que Deus não ouve mais, que Deus não perdoa mais. É mentira do diabo. Se humilhar e arrepender, Deus perdoa. Ainda que seja o pecado mais escuro do que qualquer treva, Deus perdoa e levanta o homem e a mulher. Tirou-me de um charco de lodo. Olha o que Deus fez mais. Isso é profundo demais, meu Deus. Pôs os meus pés sobre uma rocha. Pensa comigo, alguém que estava lá no fundo do lodo, com os pés até no pescoço, só ficava o narizinho de fora, atolado na lama podre. Deus arranca de lá e coloca ele em cima de uma rocha. Quem é essa rocha? Qual é o nome dele? Oh, glória. Tirou de um charco, colocou numa rocha. Olha a diferença de quem está num charco de lodo a ponto de morrer e para ir para cima de uma rocha. Fixou os pés. E ainda diz assim, ó, firmou os meus pés. Agora não vou vacilar mais. Agora não tropeço mais. Agora não vou cambalear mais. Agora não vou prostrar mais, porque eu estou em cima da rocha. Quem está em Cristo não é fracassado e derrotado. Quem se arrepende e vem para Jesus, ele vai ficar firme, ele vai ficar com seus passos firmes, não vai morrer, não vai cambalear, não vai cair mais, porque está o Todo-Poderoso segurando as mãos e dizendo, eu te tirei de lá e agora te coloquei aqui. Fica firme, porque estou contigo. Olha o que ele fez mais. Ainda fez mais. Verso 3 diz assim, ó, e pôs um novo cântico, oh, glória, na minha. Pensa que Davi só tocava harpa? É. Cantava também, não? Tanto é que os salmos são cânticos de degraus. Quando ele ia para o templo, subia os degraus cantando. Os degraus do templo. Os salmos significa cânticos dos degraus. É louvores. Todo salmo é poético. É cânticos, louvores. Mas aqui ele está relatando algo que aconteceu. E ele disse assim, ó, Deus fez tudo isso primeiro. Me ouviu, tirou de um charco lodo, colocou eu firme em cima da rocha, e agora me deu um cântico novo. Não é o cântico passado, não é os cânticos costumeiros, agora é um cântico novo. Que cântico é esse? O cântico de vitória, o cântico de triunfo. Só pode cantar um cântico de vitória e triunfo quem passou por uma experiência amarga, se arrependeu, se humilhou, foi abençoado por Deus, foi colocado numa rocha e agora está dizendo, eu te agradeço, meu Deus, eu te louvo, Senhor, eu te adoro, Jesus, porque agora posso abrir minha boca e cantar, porque o que o Senhor fez por mim, somente o Senhor poderia fazer. Agora ele estava abrindo a boca para cantar um hino de louvor ao nosso Deus. Olha aqui, agora ele começa a pregar, hein? Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Aleluia. As pessoas agora vão me ver cantando, vai me ver adorando, vai me ver louvando. Eu vou pregar para eles cantando que Deus é bom, que Deus perdoa, que Deus não lança em rosto, que Deus não olha para o passado, que Deus não lança em rosto o passado, mas que Ele perdoa quem se humilha, quem reconhece, Ele perdoa, transforma, abençoa e coloca de pé novamente. E agora eu vou cantar e muita gente vai ver eu louvando e vai dizer realmente quem Ele era e quem Ele é agora. Realmente, Deus é Deus, porque olha o que ela era, o que ela passou e o que ela está passando agora, a bênção que ela recebeu agora. Muitos temerão. Temer aqui diz, realmente o Deus dele é verdadeiro. Aí ele finaliza o 4, eu finalizo no 4 dizendo, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua com... Encerro aqui, fecho a Bíblia e digo para você que nos ouve pela internet também. Bem-aventurado, feliz, muitíssimo
Feliz é o homem, a mulher, o jovem, o idoso, o adolescente, que põe a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, porque Ele tem tudo para dar, pode tudo fazer. Ele restaura, Ele perdoa, Ele transforma, Ele cura, Ele renova, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele aviva, Ele dá dons, Ele usa, e daqui a pouco vem buscar para morar no céu com Ele. Tudo isso Deus faz, tudo isso Jesus faz. Amém? Agora eu quero finalizar com um cântico, com louvor. Fazer igual Davi, louvor. Coloca aí a felicidade, vamos cantar junto. Finalizando. Não temas, não desista, não volte, não pasme, não se assombre, não tenha dúvida. Confia, confia, ore e confia, confia e ora, ore e confia. A vitória vai chegar. A solução vai vir. O problema vai ter que ir embora. Muita gente vai olhar e dizer: Deus é na vida dele, Deus é na vida dela, Deus é na vida da igreja, Deus é na vida desse povo, Deus é na vida dessa família, porque eles confiaram e Deus respondeu. E a felicidade está no fato de confiar e servir ao Senhor. Quer ser feliz? Jesus tem nessa noite bênção. Quer ser fiel, quer ser vencedor? Venha para Jesus. Se entrega a Jesus, se humilha para Jesus. Cante comigo. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo que existe solução. Oh, glória! Eu também era assim, até que alguém veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só a Ele você se entregar. Eu te falo do homem da cruz. Qual é o nome dele? Meu Jesus. Oh, glória. Jesus é maravilhoso. Quem se humilha, Deus exalta. Quem se arrepende, Deus perdoa. Quem vem para Jesus recebe graça, recebe a mão estendida. Diga aí, ó. Felicidade, uma palavra com tanta emoção, que alguém desesperado procura para alegrar seu coração. Sai pelas ruas, avenidas e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Volta pra casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo que existe solução. Glória! Eu também era assim, até que eu veio a mim e me disse: o que procuras é fácil achar, é só a Ele você se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Agora vocês vão dizer, vai. Diga, felicidade.
diga, vai. Quem é feliz, diga. Forte para Jesus. Realidade, Jesus. Felicidade é Jesus. Felicidade é Jesus. Aleluia. Felicidade é Jesus. Jesus é tudo. Jesus é a fonte da felicidade. Jesus é a fonte do amor, da vitória e da bênção. Seja abençoado esta noite, em nome de Jesus. Deus, aleluia. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Tem um texto bíblico para terminar. Quando Davi ficou, Deus ficou em silêncio com Davi, por tudo que ele fez. Mas lá, Jesus, quando Davi foi colocado sobre uma rocha, ele estava sendo colocado sobre Jesus. E lá na carta de João, capítulo 8, 36, ele diz assim, olha: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, aleluia. E quando Jesus, Deus, o Espírito Santo livrou Davi daquele largo de lodo que ele estava, ele foi livre. E é assim que Deus quer fazer conosco, quer fazer com aqueles que estão nos ouvindo. Talvez você está passando por momentos que você está perdido, mas se você deixar Jesus te libertar, aleluia, tenha certeza que verdadeiramente você será livre. Amém, igreja? Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa rica oportunidade que Ele nos deu. E se Ele não voltar, domingo nós estaremos aqui para a honra e a glória do Senhor, com culto com a família. E cadê a família de Deus? Aleluia, glória a Deus. Estaremos aqui para a honra e a glória do nosso Senhor. Irmão João, vem aqui orar ao Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Para terminar com uma oração. Quem precisa de oração? Então coloque agora na presença do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus, aleluia. Ah, tá. Antes do irmão João pega ali, orar, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, já tinha esquecido, glória a Deus. Aleluia. Terça-feira, foi terça, né? Terça-feira a irmã Vanessa fez aniversário, aleluia. Ficou um aninho mais velha, né? Glória a Deus. Mas a gente vai dar, esse aqui é um presente, uma lembrancinha da igreja, amém? Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe. Tira uma foto aí, Mi. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, irmão João. Glória a Deus, aleluia. Saúde a igreja com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de muita alegria estar mais uma vez na presença de Deus, que o crente se alegra quando ele diz: vamos à casa do Senhor Jesus. É um lugar abençoado, um lugar que Deus sempre está no meio de nós. O Espírito Santo de Deus está nos guardando neste lugar. Deus chegou primeiro que nós, Ele já estava aqui. Jesus e o Espírito Santo de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, abençoa a Tua igreja, Jesus. Abençoa o seu povo, os pastores, a pastora, os presbíteros, as irmãs do ciclo de oração, Jesus. Abençoa os casais, meu Deus, os jovens, as jovens, os adultos e os idosos. Senhor Jesus, leva os teus servos em paz por lá deles. Dá uma semana de paz, de saúde, uma noite, meu Deus. Guarda todos os teus servos e as tuas servas em tuas mãos poderosas. Paz celestial. Guarda teu povo, livra de acidente, de assalto, de todos os perigos e todo o mal. Cobre os teus servos com teu sangue debaixo do teu lar, debaixo do teto do seu lar, Jesus. Envia teus anjos guardando de dia e de noite. Dá-nos uma noite de paz, de saúde. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, aqueles que não vieram, o Senhor visita eles, abençoa eles também, meu Deus, que outro dia eles podem vir para o caminho do Senhor Jesus. Deus poderoso e eterno, Pai celestial, visita os hospitais, aqueles que estão enfermos, o hospital cura, liberta, salva, meu Pai.
aqueles que estão enfermos lá deles, na moradia deles. Senhor Jesus, envia teus anjos, dando saúde, guarda, liberta, cura e salva. Traz as almas que estão desviadas do caminho do Senhor Jesus. Faz a sua casa, meu Deus. Toca no coração de que eles voltem para receber a bênção e a cura das enfermidades e a salvação da alma deles, meu Deus, meu Pai. Jesus querido, nosso Deus, nosso Pai, dá uma noite de paz e saúde para todos. É o que eu lhe peço e já lhe agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, hoje e para sempre seja louvado o teu santo nome. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Estenda as vossas mãos para cá. Se o Senhor não arrebatar a igreja até domingo, a gente estaremos aqui novamente no domingo às 19 horas. Mas quem quer vir no domingo? Quem prefere que Jesus venha? É melhor vir, que Jesus venha, ou a gente vem no domingo? Voltar é melhor, né? Então, glória a Deus. Vamos ficar atentos, porque a qualquer momento a trombeta vai tocar. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja amada, hoje e sempre todos digam amém. Amém. Deus abençoe e um abençoado final de semana.